A primeira, a gente tem que entender que medo e ansiedade são duas faces da mesma moeda. Né? Não dá para dizer que uma pessoa é ansiosa e que não é medrosa. Ou não dá para dizer que uma pessoa tem medo e não tem ansiedade. Medo e ansiedade é um tipo de reação, de marcação que você tem no cérebro que está ligada à nossa sobrevivência. Então, por exemplo, existe um sistema, e por isso se chama reação do medo, que é acionado toda vez que a gente está em risco. Qual é a diferença de medo e ansiedade? Porque medo e ansiedade é a mesma coisa. A diferença é que no caso do medo, eu localizo o que está disparando essa reação, né, para me proteger. Então, por exemplo, se eu estou atravessando uma rua, eu tenho medo que um carro me atropele. Isso é um medo, é real, tá? De disparar no cérebro um estímulo que vai à suprarrenal, libera adrenalina e cortisol e faz com que eu possa me alertar e fugir ou me proteger. O fato é que isso sempre ocorre. A diferença é que no caso da ansiedade, esse medo é subjetivo, não é uma coisa objetiva. Por exemplo, você tem medo de um chefe. Você trabalha com uma pessoa que você acha que ele não vai com a sua cara, ou que pede coisas demais, ou é uma pessoa muito destemperada. Então você tem um receio em relação a ele. Então, na realidade, a ansiedade é quando o medo não é concreto de risco de vida, quando é um medo subjetivo. A maioria de nós hoje tem um medo subjetivo de coisas. Medo, por exemplo, uma pessoa muito ansiosa, ela tem medo do futuro. Né? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir ganhar um dinheiro para pagar a prestação? Será que eu vou viver o tempo para usufruir isso tudo? Isso é ansiedade. Né? É a mesma coisa, só que tem que eu tenho um objeto concreto, medo de um cachorro. O outro eu tenho uma sensação, tipo assim, será que eu vou dar certo na vida? É uma ansiedade, mas é um medo. Medo e ansiedade não tem como você separar. Em compensação, o estresse, que também está ligado nessa onda, é a reação bioquímica que ocorre. É essa reação que faz a liberação da noradrenalina, da adrenalina e do cortisol. O estresse, eu vou medir as consequências bioquímicas no corpo. Então, aí eu juntei medo, ansiedade e estresse. O estresse eu posso medir o grau de estresse. São as reações bioquímicas que ocorrem. O interessante é que, em geral, o medo é de uma coisa imediata. Isso me dá um estresse agudo, uma reação aguda. E a ansiedade, como é uma coisa subjetiva, é uma coisa que tende a ser crônica. Por isso que toda vez que há um excesso de ansiedade, né, ela deixa de ser protetora para ser adoecedora. Então, a ansiedade crônica vai dar os tais dos transtornos de ansiedade. Que aí a gente tem o pânico, a ansiedade generalizada, as fobias, a fobia social. Né? A fobia social é uma coisa tão interessante, que é um medo específico, um medo enorme e exagerado de falar em público, né? De se expor em público. Porque a fobia social, hoje, ela é muito mais comum do que a gente imagina, as pessoas sofrem por isso. E mais fundamental é a gente entender esse processo, porque nem o medo nem a ansiedade são coisas em vão. Elas vieram no nosso DNA, né? Elas estão cravadas no nosso DNA desde que a gente está na Terra, para poder a gente sobreviver. Somente os medrosos, entre aspas, sobreviveram, porque se você fosse enfrentar um mamute ou uma caça sem se preparar, ninguém estava aqui para contar a história, porque a espécie humana, se você for ver, a gente é um bichinho muito frágil diante de tantos outros bichos selvagens. Então, a gente precisou ter medo para poder buscar soluções. Então, o medo ou a ansiedade não é uma coisa ruim, ele só é ruim quando é excessivo. Eu acho que tem alguns pensamentos que são fundamentais. Primeiro, não negar que você tem medo, mas saber que todo medo, se você não enfrenta, ele cresce. Então, é simples, está com medo? Vai com medo, mas vai. Porque tem uma hora que ele cede, não tem como, ele vai ceder. Enfrentar, né? Enfrentar. Mas enfrentar não é aquele enfrentar que eu vou enfrentar um lobo. É enfrentar de ter certeza que vai passar. Porque, por exemplo, o maior medo que uma pessoa pode sentir na vida é uma crise de pânico. Mesmo uma crise de pânico, ela passa. Ela dura de 20 a 40 minutos. Então, assim, eu acho que tem um momento na vida e não ter medo das coisas ruins que virão pela vida. Porque, assim, sempre vão ter coisas ruins e coisas boas. A gente amadurecer nada mais é do que você ganhar uma força de resiliência para lidar com as coisas
que não são boas e não serão. E todo mundo vai ter sua cota de situações muito ruins na vida. Então, começar a não achar que, tipo assim, ai, será que isso vai acontecer? Será? Vai acontecer o que tiver que acontecer. Quando a gente começa a perder essa coisa de querer controlar tudo e aceitar as coisas que chegam e tentar viver da melhor maneira possível, aprender com tudo que vem, as coisas começam a se clarear muito. É claro que tem atividade física, a meditação é fundamental, porque é aquela hora que você limpa o cérebro. Então, assim, quando você medita, e tem uma coisa que eu acho muito bacana, é meditar no coração, não ficar só na respiração. Eu medito a partir da batida do coração. Porque se você pensar bem, a primeira coisa que bateu, você quando virou ser humano, você não respirou primeiro. O coração bateu primeiro, entendeu? Então, assim, a gente só ouve o coração quando ele está descompassado, quando ele está taquicardia. Mas o coração, ele pode ser ouvido. Então, isso da gente parar e ouvir a batida do coração, a gente começa a se atentar que o coração faz um barulhinho, e é bom que ele faça, né? Então, a gente só repara que o coração está batendo na hora que ele está, ou numa crise de pânico, ou numa ansiedade. Ele bate, a gente se acostumar com isso.